ninguém já revados com lição, já que é tudo dentro da mesmo livro, né? Hoje a lição vai dar continuidade ao que nós estamos vendo essa semana. Estamos dentro da sarça ardente, estamos ali vendo o chamado de Moisés. E hoje, terça-feira, nós vamos ver o nome do Senhor. O que é que tem tão especial no nome de Deus? Por que a gente canta várias músicas que falam sobre o nome? Por que o nome dele é importante? Por que o nome dele é poderoso? Por que o nome dele é significativo na pregação do Evangelho? Quando está aí no capítulo 3, a gente vê, por exemplo, o verso 13, Moisés já pergunta para Deus o seguinte. Moisés diz para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele, e então o que lhes direi? Então essa foi a pergunta de Moisés. O que é que eu vou dizer? Quando eu for anunciar que o Senhor me enviou? E poderia ser que o Deus dos hebreus tivesse um nome também, porque lá no Egito os deuses cada um tinha seu nome. Então Moisés passou 40 anos naquele deserto e provavelmente já tinha esquecido esse detalhe. Então por isso que ele perguntou a Deus: Deus, qual é o teu nome? Porque os deuses, os outros ídolos, cada um tem seu nome, cada um tem sua identidade. Qual é o seu nome? O Senhor é somente Deus? E é por isso que Deus responde: eu sou o que eu sou. Deus não precisa de um nome específico. Deus não precisa de um nome especial. Porque Ele é o que Ele é. Só existe um Deus. Para que ter nome? Ele é o único Deus. Todo o resto é imitação, todo o resto é demônio, é a contrafação de Satanás. Ele é o que Ele é. Ele é Deus e acabou-se. Então, é assim que Ele se revelou para Moisés. Olha o verso 14. Deus disse a Moisés: eu sou o que eu sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Então essa foi a resposta de Deus: eu sou o que eu sou. Não tem para onde correr, não tem muito o que explicar. Quando eu digo eu sou o que eu sou, quer dizer que as outras coisas não são nada. Somente eu sou o que eu sou. Eu sou Deus. Então, o que foi que os hebreus fizeram com essa resposta de Moisés? Com o passar do tempo, esse nome eu sou acabou virando, eles começaram a considerar essa resposta de Deus como o próprio nome dele. O eu sou virou agora o nome de Deus. Virou agora a maneira como eles se referiam a Deus. E esse nome de Deus revela duas coisas. Primeiro, que ele é um Deus transcendente, ou seja, ele habita no lugar mais alto. Ele é o rei do universo, está sentado no trono do universo. Ele habita no alto e santo lugar. Mas ele também é o Deus imanente. Embora ele habite lá nos mais altos dos céus, ele também mora com a pessoa que é humilde, com a pessoa que é pobre de espírito, aquela pessoa que está ali resignada na sua condição. Ele habita também com essa pessoa. Então ele está em todos os lugares, desde o lugar mais alto do universo até o íntimo do seu coração. Esse é o Deus que nós adoramos. Isso está lá em Isaías 57, verso 15. Esse é um significado mais profundo do nome de Deus. Agora, esse nome, o nome de Deus geralmente na Bíblia é chamado de Senhor Deus. Senhor Deus. O nome Senhor é o nome oficial de Deus na Bíblia. Acontece que no hebraico, esse nome, ele veio de 4 letras que formavam o nome de Deus originalmente, que são as letras YHWH. Esse era o nome de Deus. Aí acontece que os hebreus evitavam falar esse nome. Por quê? Porque eles sentiam que quando você usava o YHWH de maneira informal, numa conversa, numa discussão, você estaria profanando esse nome. Então os hebreus tinham medo de pronunciar esse nome, YHWH. Essas 4 consoantes que formavam o nome de Deus, eles evitavam ao máximo pronunciar. Então, quando eles queriam se referir a Deus, eles fizeram uma estratégia.
eles adicionaram algumas vogais. E aí por isso que o nome de Deus com o tempo passou a se chamar YHWH, ou seja, Yahweh. O nome de Deus, que era YHWH, agora passou a se chamar Yahweh, que é a mesma coisa que Senhor. Toda vez que você lê na Bíblia que tem Senhor com todas as letras maiúsculas, pode acreditar que no original está Yahweh. Com o tempo, esse nome Yahweh passou a se chamar Javé e depois, com o tempo, também passou a se chamar Jeová. Então, YHWH, Yahweh, Javé e também Jeová. A gente não costuma chamar muito por esse nome Jeová ou por Javé. A gente gosta de chamar pelo nome Senhor e Deus. Mas tem algumas pessoas que preferem chamar por esse nome exato, Jeová. Mas a mesma coisa está dizendo Senhor. Não existe um nome específico, assim como Jesus, por exemplo. Jesus não é um título, Jesus é o nome mesmo de Jesus. Agora, Yahweh e Senhor é a mesma coisa, é só uma forma de se referir a Ele. Ele é o Senhor de todas as coisas, certo? Então, Moisés sabia desse nome. E o povo de Israel também sabia. Eles só não entendiam exatamente o significado de Yahvé e de Elohim. Porque quando a gente lê, por exemplo, em Gênesis 17:1, diz assim, Deus Todo-Poderoso. E várias vezes na Bíblia, quando se refere ao nome Yahweh, significa Senhor. E o que significa Yahweh? Ele revela um Deus que revela o seu poder através do seu amor e cuidado. E o nome Deus recebe esse título de Elohim. Então, Senhor é Yahvé e Deus é Elohim. Elohim significa um Deus que é poderoso, forte e transcendente. O Deus de toda a humanidade, o governante do universo, o dono de todas as coisas. Então, Yahvé aponta para o lado mais humano, o lado mais amoroso, o lado paternal de Deus. E Elohim é o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus todo-poderoso. Então, lá em Gênesis 1, quando diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, no lugar de Deus, ali no hebraico, o nome é Elohim. Ele é o Deus todo-poderoso. Por causa disso, que ele fez todas as coisas. Então, Elohim é o lado poderoso. E Yahvé é o lado amoroso de Deus. Então, quando você fala Senhor Deus, é assim que você está se referindo a Ele. Eu gosto de orar assim. Eu não gosto muito de fazer aqueles vários adjetivos no começo da oração. Tem gente que gosta. Querido Deus, amado Pai, amantíssimo Deus, que no mais alto dos céus habita. Eu gosto de chamar pelo nome que a Bíblia mesmo diz, Senhor Deus. Mas vai de cada um. Era assim que os personagens se referiam e eu gosto de falar assim. Mas você pode falar com ele, querido Deus, Papai do céu, Pai nosso que estás no céu. Tem várias formas de falar com ele, desde que você comece a oração falando com ele. A oração, todos vocês sabem, a gente ora para Deus, mas cada parte da oração tem a Trindade desempenha uma função. A gente ora a oração inteira dirigido ao Deus Pai, certo? Pai nosso que estás no céu. E a gente termina a oração enviando ela em nome de Jesus. Por que a gente faz isso? Porque se não fosse por Jesus, a gente não teria contato com Deus Pai. Foi Jesus quem fez o elo entre o céu e a terra, que juntou você com o Pai, com Deus Pai. Então você ora para o Deus Pai, envia em nome de Jesus, mas mesmo assim, por mais bonito que você fale, por mais eloquente que você ore, isso diante de Deus, a sua linguagem, o seu vocabulário diante de Deus, não é o perfeito. Então o que é que acontece? O Espírito Santo pega a sua oração e traduz diante de Deus, no dialeto do céu. O nosso linguajar, nossas palavras humanas são sujas, são imperfeitas. E o que é que o Espírito Santo faz? Ele pega a sua oração e traduz diante de Deus. Então você ora para o Deus Pai, envia em nome de Jesus, e o Espírito Santo é quem traduz a sua oração. Tá certo? Mas a verdade é que você pode falar com Deus a hora que você quiser, que Ele está te plantando. Você tem o Deus que é o dono do universo, mas que Ele nunca está ocupado para você. Deus é o Senhor de todas as coisas, mas Ele arranja sempre um tempo para falar com você, para se comunicar com você. E quando você ora, o que é que você deve fazer?
Você ora, faz ali seus pedidos, seus agradecimentos, você conversa com ele e deixa um espaço para ele responder. O que eu vejo, o que eu percebo é que a gente sempre ora querendo que ele escute o nosso monólogo. Ele fique lá esperando a gente falar e não deixe tempo para ele falar. Quando você orar, deixe um espaço na oração para ele responder. Ele vai falar na sua mente. Provavelmente você não vai escutar uma voz, literalmente. Ele vai falar na sua cabeça. E é uma voz calma. Não é uma voz agitada, não é uma voz condenatória. É uma voz calma, com uma brisa suave. É assim que é a voz de Deus na nossa cabeça. Certo? E por fim, para a gente encerrar o tema de hoje, sobre o nome de Deus. O que é invocar o nome de Deus, que a gente canta aí nas músicas? O que é conhecer ou invocar o nome do Senhor? Será que é um ritual que a gente deve invocar o nome de Deus? O que é invocar? A Bíblia tem esse trecho, essa expressão várias vezes. Daí passou a se invocar o nome do Senhor. O que é isso? Invocar é a mesma coisa que pedir pela presença. Quando as pessoas invocam um demônio, é querendo que o demônio se faça presente. E quando nós invocamos o Senhor, é que o Senhor se faça presente aqui, nesse lugar, e no meu coração. Invocar o nome de Deus é pedir que Ele esteja presente na minha vida. E proclamar o nome dEle é falar, não é fazendo o nome dEle por aí, é falar a verdade sobre Ele para as pessoas. Falar que Ele é o Criador. Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar, as fontes das águas. É assim que eu proclamo o nome dEle. E toda aquela pessoa que invoca o nome de Deus, ela será salva. Agora, tem gente que leva o nome de Deus em vão, como diz lá em Êxodo 27. Proclama o nome de Deus, mas não vive da maneira que ele se agrada e não obedece os mandamentos dele. E Deus diz em Êxodo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Leve o nome dele com você, que você carregue o nome dele e vive de acordo com a vontade dele. Porque quando você invoca o nome do Senhor, quando você vive de acordo com esse nome transforma você, esse nome cura você, e um dia, lá no céu, Deus vai lhe dar um novo nome. E esse novo nome vai estar uma legenda escrita assim: Santidade ao Senhor. Você vai receber um novo nome na sua testa e embaixo vai estar escrito Santidade ao Senhor. Você é de Deus. O seu nome está ligado com o nome de Deus, porque você é filho dele. Você carrega a digital dele. Você carrega a identidade dele em sua vida. Só você, somente eu, somente nós carregamos o DNA de Deus em nosso corpo. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então adore esse nome, invoque esse nome. Esse nome é poder. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo da lição de hoje. E pedimos que o Senhor se faça presente no meio de nós. Invocamos a tua presença agora. E agora, Senhor, abençoe o estudo do livro. Nós possamos aprender, Senhor, a ter saúde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só dizer